Gostavas de saber como é que é o dia a dia de uma pessoa num campeonato de CTFs por um membro da equipa nacional de CTFs de Portugal e que caminho é que tu podes seguir para fazeres parte dela também? Então fica aí que é isso vamos descobrindo no episódio de hoje. Bem, desde já, Ricardo, olha, queria-te agradecer imenso pelo teu tempo e teres disponibilizado vir aqui partilhar um bocadinho a tua experiência. E para começar um bocado deste episódio, vamos à pergunta da praxe, que é como é que tu vieste parar a cybersecurity? Queria também agradecer pelo convite. Eu vim, eu vim parar. Eu fiquei sempre com aquele bichinho de cibersegurança desde muito novo, que eu era muito novo e jogava PSP, e o meu pai, eu via o meu pai a craquear jogos da PSP e a metê-los na minha PlayStation, e eu via os meus amigos todos a pagar, e eu estava ali com mil e tal jogos, e aquilo era fascinante para mim na altura. Porque eu via no PC, ele ia meter os jogos todos para um cartão SD, e depois passava do SD para a PlayStation, e foi desde aí que eu fiquei com aquele bichinho. Ou seja, tu desde novo tu presenciaste o mundo do crack em primeira pessoa. É isso que me Exatamente, estás a dizer. exatamente. Ou seja, não de ti, mas por parte do teu pai. Já agora, o que é que o teu pai fazia da vida? Também estava ligado à Nada a parte de ver, tecnologia? não tem nada a ver com tecnologia. Não tinha nada a Não. ver com tecnologia, a área dele. Mas ele fazia isso, pá, tinha aquele jeito para informática, estás a ver? Certo. Então a partir daí começaste quê? A estudar mais a parte de cybersecurity ou começaste por estudar a parte de tecnologias em geral primeiro? Eu depois passei para um curso profissional Uhum. de gestão e programação de sistemas informáticos, e também comecei a gostar de programação. Depois do meu curso profissional passei para o ISMAI, uma licenciatura em informática. Depois vi que não era bem aquilo que eu queria, o que eu gostava era mesmo da parte de segurança informática, e passei para o curso onde eu estou agora, que é onde eu estou agora, que é o curso de segurança informática em redes de computadores, na Escola Superior de Tecnologia e Gestão. Faz parte do Politécnico do Porto. Yeah. E pronto, foi uma boa jornada. Vai ser uma boa jornada. Yeah. Então, malta, para quem não sabe, o Ricardo é um dos membros da equipa nacional de CTFs e o principal motivo de eu te trazer aqui é esta curiosidade que é, como é que tu foste parar à equipa nacional de CTFs? Porque, para já, como também Portugal sendo um país muito pequeno, é pouco conhecido a parte da equipa de CTFs que a seleção tem, que torneios é que vais, como é que tu chegas a esse tipo de equipas, etc. Ou seja, como é que foi o teu percurso desde o início? Como é que tu foste parar à seleção nacional? Eu, eu lá na faculdade conheci um colega que fez também parte da seleção nacional em anos anteriores, e foi ele que me apresentou a isso, porque eu também não fazia a mínima ideia que havia uma seleção portuguesa de cibersegurança, não é? E ele apresentou-me a isso, eu comecei a estudar, especialmente no TRAIECM e no Pico CTF, comecei a estudar e a participar em vários torneios de CTFs, e depois todos os anos há uma qualificatória para a equipa nacional de cibersegurança, Ok. costuma ser em junho, e eu participei, após muito estudo, fiquei bem qualificado e fiz parte da equipa nacional. Mas para dar aqui um bocado de enquadramento para a malta que não está muito por dentro, basicamente os CTFs, de torneios que vocês participam, acho que vai muito de encontro se calhar aqueles que aparecem tipo do Hack the Box, etc. Ou seja, aquilo está dividido em categorias, não é? Ou seja, nós temos a Correto, parte de correto. Reverse, tem a parte web, de infra Hum, e por aí fora. Ou seja, hum. mesmo a própria equipa nacional de CTFs portuguesa também está dividida dessa forma, ou seja, quantos elementos é que são por cada área em si, ou seja, tem sempre o principal e um suplente, é só um, como é que funciona toda esta dinâmica? Porque no fundo isto é tudo novo para toda a gente. Claro, claro, claro. Sim, nós temos vários especialistas em cada área, temos o há sempre o melhor de web, o melhor de cripto, o melhor de análise forense. Aliás, até é assim que as pessoas se qualificam, ou seja, tens vários desafios de cada área, e quem tiver a melhor pontuação em cada área fica selecionado para a equipa nacional. Ok, mas para aquela vertente em si, só. Sim, sim, sim. Ou seja, mesmo por exemplo, tu fosses fazer a qualificação e tivesses, se calhar, melhor pontuação em forense em vez de ser Hum. web, mas tu gostasses mais do web, mas só por acaso conseguiste ter melhor pontuação por alguma razão,
em forense, tu ias ficar associado à parte Sim, forense. sim, sim, sim. Pelo menos é assim que eles têm no site deles. Espero que seja assim que eles estejam a Ok. selecionar. E tu como é que, quando na Hum. altura que te foste candidatar, foste para que área em si? Para a parte web? Fui para a parte de. Eu participei em web e forense, são as áreas que eu gosto mais, mas acho que foi a parte forense que me salvou. Ou seja, tu foste para um bocado para dois mundos um bocado distintos, ou seja, tu tiveste a parte Sim. web e mas mesmo na parte do torneio em si, ou seja, quando te qualificaste, tu estavas responsável por essas duas áreas ou podias escolher uma Não. delas? Tínhamos. Eu, eu, como não era assim muito bom em web e tinha pessoas melhores que eu em web, ficaram elas na parte web. E eu juntamente com mais dois colegas na parte forense. Ok, então no fundo anda aqui a duas pessoas mais ou menos por cada área. Sim, sim. Ok. Uma das coisas também interessante é que vocês têm um treinador. Agora explica-me como é que um treinador entra dentro de uma equipa de CTFs com várias áreas completamente distintas. Como é que funciona todo este fluxo de organização? Explica-nos. Pá, tenta. Primeiro o treinador tenta-nos organizar, selecionar mais ou menos duas ou três pessoas pela área, como tu disseste, e depois tenta gerir ao máximo a performance da equipa para não estarmos a perder recursos numa área que já sabe que não vai dar nada e tentarmos aumentar o potencial para termos a melhor pontuação. Estás a ver? Mas, por exemplo, vocês estão num torneio qualquer e ele está a ver que, por exemplo, a parte de forense se calhar não está a dar muito e começa a dar ênfase, por exemplo, a infra, que é onde se está, se calhar, a ganhar mais pontos. É mais ou menos essa gestão que estás a querer explicar. Exatamente. Pois é, que também não é só Jeopardy, ou seja, não é só esses desafios relacionados com a área de criptografia, web, análise forense, binary exploitation e reverse. Também temos tipo, attack and defense, ou seja, temos que atacar os computadores das outras pessoas e outras pessoas têm que atacar os nossos. Uhum. Não sei se me estou a fazer entender. Ou seja, estás a falar tipo de uma operação de red team em real time. Exatamente, em que temos de ver quais são as vulnerabilidades que temos e resolver essas vulnerabilidades para as pessoas não atacarem as nossas máquinas e atacar as máquinas das outras pessoas. Ou seja, o, É, que o que tu estás a querer dizer é que durante o próprio torneio vocês andam a tentar sabotar o trabalho das outras pessoas. eh, não é os computadores que nós usamos para fazer o CTF, mas é uma infraestrutura que nós temos acesso Ok. e temos que Tipo defender submeter essa flags e essas infraestrutura. cenas. Exatamente, exatamente. Ou seja, se vocês conseguirem mandar, por exemplo, um denial of service num servidor da outra equipa, ele não conseguir meter flags, vocês conseguem ter ali uma vantagem em termos de tempo. Sim, sim. Denial of service acho que não está dentro Não, isto foi tipo do uma forma regulamento. mais Sim, para sim. explicar a dinâmica. Hum, Mas bem, sim. mano, eu soube que a equipa nacional anda sempre muito bem classificada em nível de torneios internacionais. Na altura que eu te conheci, que foi na altura da B-Sides, tu contaste-me que tinhas ido à Noruega, se não me engano. Certo, certo. Minha Marda Como é, Noruega. como é que foi essa experiência? Ou seja, como é que foi desde o início? Ou seja, como é que a equipa nacional em si se qualifica para um torneio internacional e depois como é que se processa toda essa jornada na Noruega, em torneio internacional, etc. Ou seja, vocês fazem qualificadores em Portugal primeiro e só depois é que vão para o internacional ou como é que isto está estruturado? No meu caso, eu fiz as qualificatórias, fiquei na equipa nacional e depois participamos num torneio que foi com a Team Europe, ou seja, com a Team Europeia de Cibersegurança, são os melhores de cada país que vão para lá, país europeu. E fizemos esse torneio, foi lá em Lisboa, foi físico, foi top também. Foi para treinar, foi como se fosse um aquecimento para o Campeonato Europeu de Cibersegurança. E depois, antes do campeonato europeu, tivemos treinos, ou seja, vieram pessoas dar-nos formação de análise forense, reverse e mobile. E depois mandaram-nos os bilhetes e fomos para lá. A maior parte do pessoal é de Lisboa. Pronto, eu sou do Porto e também havia mais um colega meu do Porto.
e fomos para lá e participamos no campeonato. E como é que foi essa experiência em primeira pessoa? Como é que foi estar Foi, tipo num país diferente a competir literalmente ao alto nível, que é o que se passou lá, na verdade? Como é que foi essa experiência? foi, foi top. Ne- Especialmente porque nós fomos super bem tratados pelo pessoal da equipa nacional, pelos treinadores, e aquilo é top. Porque a competição foi num estádio olímpico, ou seja, aquilo era gigante e estava lá cheio de mesas com suítes e pessoal, só imensa gente a esquiar, não é? Uhum. E a experiência é incrível. Tu estás com pessoas da tua área, estás a ver? Yeah. É, Ou seja, é como se fosse tipo um evento, uma espécie de B-sides, mas diferente, mas ao mesmo tempo assim gigante. Uma DEFCON só para CTFs. sim, sim. Mas como é que vocês, quando estão no torneio a decorrer, como é que vocês vão gerindo a pressão relativamente para a parte das posições? Como é que vocês fazem toda essa gestão entre vocês? Nós no dia anterior fazemos um plano para definir, ou seja, eu vou para Forense, o meu colega vai para Web, outro vai para Reverse, e depois estamos ali 7 horas ali a tentar fazer o máximo de challenges possíveis e para tentar ter a melhor pontuação. Porque aquela competição foi dividida em 3 dias. Foi o primeiro dia era de Jeopardy, o segundo era de ataque e defense e o terceiro era de Jeopardy também. E foi muito fixe. Ou seja, para quem não compreende, o que é que tu Hum. explicarias para Jeopardy? O que é que vocês fazem? Jeopardy são aqueles desafios em que há as categorias de web, criptografia, análise forense, binary exploitation. E ataque e defense é em que temos de atacar e defender a nossa infraestrutura. Ou seja, para quem, se calhar quem não está muito familiarizado com a parte de CTFs, basicamente aquilo vão aumentando progressivamente. Não sei se no campeonato também era assim, por exemplo, às vezes quando começa a aparecer sempre os desafios mais fáceis de cada categoria e conforme se vai submetendo as flags vão aparecendo os outros desafios. Lá era assim sequencial ou vocês tinham acesso a todos os desafios ao mesmo tempo e iam-se ajustando conforme quisesse ou tinham que seguir literalmente a sequência para conseguir desbloquear o próximo desafio? Não, nós tínhamos acesso a todos, mas era na mesma sequencial, ou seja, havia sempre o mais fácil, o médio, o mais difícil e por aí fora. Até podia haver dois mais fáceis, ou dois médios e dois mais Mas, por exemplo, difíceis. tu não conseguias fazer logo o mais difícil em vez do primeiro? Sim, Porque isso sim, às sim, vezes sim. pode ser interessante, porque às vezes podes ficar meio encravado num médio ou num easy por alguma razão que ninguém sabe porquê e esse sempre dá para desbloquear mais um bocadinho. Mas Sim, como sim. é que, quando vocês estão também lá no torneio, ou mesmo em equipa, vocês entram e ajudam-se nos desafios uns dos outros ou simplesmente focam-se na vossa tarefa e é como se tudo o resto desaparecesse naquele momento? Pá, nós tentamos nos focar ao máximo, mas às vezes ficamos stuck num desafio por algum motivo e depois parecer vamos ajudar o nosso colega por aca e muitas vezes ajuda, porque dar outro lado, arranjar outra solução, tentar arranjar outra solução para um problema de um colega que está ali 1 hora a tentar resolver um desafio, ajuda muito. Isso é interessante porque dá sempre para ver mais a parte de entreajuda e ou seja, vocês não vivem isolados, é como se literalmente se colaborassem uns com os outros, mesmo apesar de serem valências diferentes. Já falaste que estás na parte forense, mas existe outra sem ser o web que tu gostavas de meter a mão e também andares lá de volta? Sim, sim, sim. Eu também tenho aquele bichinho por binary exploitation, que sempre, pá, eu gosto sempre de partir binários, é uma coisa que eu gosto. E dá. Mexer ali com também gosto de olhar para o assembly de vez em quando. E o melhor de binary exploitation é que tu começas a perceber um bocado de assembly e depois quando estás por ela estás a resolver desafios de reverse. Yeah. Que Ou seja, tu gostavas agora de experimentar um bocadinho de binary exploitation, na verdade. exato, exato. Dentro das vertentes que vocês têm lá, quais é que tu achas que seria a categoria mais complicada? ah,
entre todas as outras? Se tivesses que colocar, por exemplo, um ranking, Exato, um ranking. Pá, top 3 vá. exato, top 3. Eu Porque, por exemplo, o web metia. está muito batido, ou seja, existe imenso conteúdo sobre isso e a parte de desafios. Mas, por exemplo, para criptografia já é um assunto um bocado para o obscuro. Exato, exato, exato. Pois, exato. Criptografia era o que eu metia lá em cima, no top 1, de mais difícil. Que eu partilhei quarto com um colega de criptografia, pá, e ele teve-me a explicar desafios, meu, muita matemática, é preciso muita matemática para criptografia, que e eu esquece, aquilo é outro nível, criptografia para mim é outro nível. Ou seja, no Apesar fundo, para ir para a criptografia nem precisas perceber tanto de IT, precisas é perceber de números e de lógica de é matemática, é quase. um bocado, porque tu sabes programar, leva-te a um certo nível, depois é matemática, muita matemática. E qual é que tu colorias em segundo lugar? Segundo lugar, se calhar ou binary exploitation ou reverse por causa do assembly. Assembly é um bocado chato para o pessoal, eu percebo. Para quem não percebe muito da parte de reverse e de binary exploitation, como é que tu distinguirias os dois? Ou seja, os desafios de reverse e os desafios de binary exploitation? Porque no Ok, fundo, a parte de binary exploitation, tu também fazes ali a parte de engenharia reversa ao binário em si para conseguires explorá-lo, não é? exato, exato. Binary exploitation, eu olho para isso mais como dar exploit a buffer overflows e tentar. Não é mais. Tens que perceber o binário, como é óbvio, tens que dar reverse ao binário, mas reverse é mais como perceber como é que está a funcionar o programa, Uhum. perceber que algoritmo é que está lá a funcionar no programa, e há sempre alguma coisa lá no meio do assembly que tu tens de tentar descobrir, enquanto no como se fosse um binary exploitation, tu tens que não é tanto descobrir como é que o programa funciona, porque vai ser mais ou menos óbvio, é como tentar, dar exploit ao programa. Ok, certo. Sim, é o que faz sentido. Tem aqui uma questão que também fizeram nas redes sociais e também ia um bocadinho de encontrar aquilo que eu já tinha aqui, que era, vamos dividir isto se calhar em duas partes para facilitar um bocado. Se tu tivesses que criar, por exemplo, um roadmap do zero para ir literalmente do zero para, por exemplo, ires para a equipa nacional atualmente, que caminho é que tu seguias? Que tipo de trajetória é que seguias? Que plataformas é que ias ver? O que é que tu fazias se tivesses que começar literalmente do zero para estares onde estás agora? Eu eu iria sempre para o Triecmi, para começar, começava pelos Petros, Triecmi, que na minha opinião são excelentes. Ficava bastante tempo lá para ter os fundamentos bem assentes. Começava também a programar em várias linguagens para entender como é que funciona a programação. Depois começava nos CTFs, a resolver, tentar perceber qual é que era a categoria que eu gostava mais Uhum. e depois começava a estudar a fundo a categoria. Começava a, por exemplo, criptografia, começava a estudar os algoritmos mais simples, o RSA, o AES, ou melhor, esses se calhar são um bocado avançados. Começava a estudar a cifra de César, depois é que passava para esses assim mais complicados e depois começava a resolver desafios logo. Que às vezes a tentar fazer desafios e a tentar fazer um brainstorm ali para resolver um desafio e depois ir ver, não conseguis fazer o desafio e ver o write-up e estás ali tipo, a tentar perceber mesmo a sério como é que funciona o desafio é, e vai-te ficar na memória e tu vais ver depois um desafio parecido e vais pensar, não, se calhar o que eu vi no passado, se calhar me vai-me ajudar agora. E muitas das vezes ajuda e consegues. Por- Porque isso aí é um ponto interessante que é, há muita gente que acha mal a questão dos write-ups, mas a verdade é que no fundo não tem mal nenhum, ou seja, se uma pessoa está presa em determinado passo e não consegue, ver o write-up vai no fundo adquirir conhecimento que não sabia, que passa a saber e para a próxima se voltar a aparecer já o sabe.
qual é que, tendo em consideração que vamos falar agora aqui do mundo de CTFs, pegando nas duas plataformas mais famosas, quais é que tu consideras que têm os CTFs mais complicados? Hack the Box ou TryAcme? O Trayecme tem desafios muito complicados, mas é que da Vox, claramente, é o que tem muitos mesmo complicados. E eu já era experiente no Trayecme e tentei passar para o Hack da Box e mesmo assim tive alguma dificuldade. Porque no Estes fundo do... as mediums do TryAcme são as easies do Hack the Box, quase. Exatamente, exatamente. Portanto, vou-te fazer aqui uma questão que me fizeram nas redes sociais, eu achei uma questão bastante interessante, que é, qual é que é a diferença entre um mero estudante de uma equipa de universidade de CTFs para alguém da seleção nacional? É que acho que há mais esforço, há mais. Porque eu estudava continuamente CTFs, eu chegava a casa e em vez de ir jogar um jogo qualquer, eu ia fazer desafios de análise forense ou do web. É, eu levo isto um bocado como ao gaming. Eu estou aqui a subir de rank tipo, até chegar a um determinado patamar e para ter uma boa classificação em cada torneio de CTFs que faço. E na verdade, a parte do mundo de CTFs é literalmente um jogo, é um desporto como outro qualquer, como se fosse jogar xadrez, simplesmente estão a fazer outro tipo de testes. Tendo em consideração que vocês estão organizados, como é que funciona o fluxo de treino para a equipa? Ou seja, o treinador, vocês têm horas fixas para treinar, treinam quando podem? Como é que se processa toda essa organização? Não há assim muito treino, há mais é. Aliás, o treino que tivemos foi aquelas formações que eu te disse, de reverse mobile e análise forense. O que há é, às vezes aparecem competições no CTF Time, que é uma plataforma onde lista vários CTFs que ocorrem, e nós decidimos participar. É importante, especialmente, participar naquelas competições de ataque em defense, que há muito poucas, e é isso, vamos participando em algum, ficamos, ficamos bem classificados, porque somos pessoas que fazemos CTFs regularmente, e é mais esse o treino que fazemos, é participar em vários CTFs. A questão com o treino que eu estava a dizer é, vocês não têm tipo uma hora limite do género, ai, vocês têm que treinar, sei lá, 4 horas por dia, todos os dias, não há esse tipo de obrigatoriedade, entre aspas. Não há esse treino. É tudo mais tranquilo. Ou seja, se tu tivesse agora que indicar assim umas plataformas que vocês utilizam para fazerem CTFs, tirando o Hack the Box e o TryAcme, que são os mais conhecidos, quais é que vocês mais utilizam para praticarem e até se calhar para participarem tipo, em alguns torneios que haja ou assim? Há o CTF Time para ver os desafios que há para fazer, ou seja, as competições que ocorrem. E mais, uma muito boa para fazer CTFs é o Pico CTF, que é onde eu já resolvi muitos de lá e vai mesmo de muito entry level até ao topo, e é uma plataforma muito fixe. Depois, para criptografia, há uma plataforma também muito fixe que é o CryptoHack. Ok. Depois, depois acho que não há mais nenhum. Diz-me uma coisa, eu já não ando na faculdade há algum tempo. Agora, existe equipas de CTF na faculdade ou ainda não, só existe equipas de esportes? Existem. Eu, pelo menos na minha, tenho uma, que é a equipa de CTFs da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, mas existem também muitas no país. A do técnico, acho que é a que está em top 1 agora. Existe também a Da da FCUP? FIOP. Exato, exato. Essa também é boa, essa. Yeah. E agora já está a começar a aparecer muitas equipas. Está a ver. Mas essas equipas vão participar nos mesmos torneios que qualquer pessoa pode praticar ou existe mesmo um torneio direcionado para, por exemplo, as partes das universidades? Na minha, tipo, o pessoal junta-se à equipa, porque há
poucas pessoas, tipo, com interesse na área de CTFs, mesmo numa licenciatura em segurança informática, não há assim muitas pessoas interessadas em fazer parte da equipa de CTFs. Mas acredito que, por exemplo, no técnico ou na faculdade haja uma competição para ver quem vai fazer parte da equipa. Ok, isso é interessante. Agora assim, se calhar para fecharmos, quais é que são os vossos próximos objetivos? Ou seja, existe assim já algum torneio em mente que vocês vão participar? Já estão qualificados? Quais é que são os planos para 2025 para a equipa nacional? Eu fiz parte da equipa nacional em 2023, por isso não ou seja, todos os anos há uma qualificatória, aliás, este ano vou-me tentar qualificar outra vez para a equipa nacional. Já agora, refere outra vez onde é que se podem qualificar as pessoas? Qual é que é o site? É o site do Centro Nacional de Cibersegurança, Ok, no CCPT. ok. Então, as pessoas que são qualificadas para a equipa nacional são os que são chamados ao palco nos C-Days? Exatamente, exatamente. É que eu na altura fui um C10 e vi a malta a ser lá chamada, mas na altura também estava um pouco distraído, não tem. Ou Sim, seja, vocês participam nesses torneios e nos eventos C10 é quando sai literalmente a convocatória de quem é que vai representar a equipa nacional. exato, exato. Tu quando foste na tua altura conhecias alguém ou foi toda a gente nova para ti? Era toda a gente nova para mim. Eu conhecia era pessoas que tinham participado em anos anteriores, tinham ficado na equipa nacional em anos anteriores, mas do ano que fui selecionado não conhecia ninguém. Ok. Então, assim de uma forma resumida, porque eu interrompi-te ao bocado, para Hum, 2025 ainda não existe assim nada muito programado sem ser a parte das qualificações em si. exato, exato. Não, nem sei se querem onde é que vai ser o Campeonato Europeu de Cibersegurança. Ok. Mas depois do campeonato europeu não existe o campeonato mundial? Ou ainda estamos Não, restringidos à Europa? isso é o campeonato mundial é disputado entre continentes, ou seja, os melhores da equipa nacional vão para a equipa europeia. E depois a equipa Ok. europeia vai contra Team USA, Team Austrália e as várias equipas mundiais que há. Mas como é que tu entras para a equipa europeia? Ou seja, imagina, a seleção nacional fica, por exemplo, top 1 de Europa. Como é que é feito o recrutamento para a equipa mundial para depois irem disputar o campeonato mundial? Normalmente as duas melhores pessoas da equipa participam numa qualificatória para a equipa europeia de cibersegurança. E caso tenham uma boa qualificação, fazem parte da equipa. Ok. Ricardo, olha, mais uma vez, muito obrigado pela tua disponibilidade, foi um prazer e acho que entregaste aqui demasiado conteúdo para a malta que quer entrar por esse mundo e também, sabe-se lá, um dia fazer parte da equipa nacional de cibersegurança. Pá, muito obrigado mesmo pela tua disponibilidade e grande abraço. É isso, obrigado. Um abraço. E bem, malta, foi uma conversa super interessante, cheia de conteúdo e espero que vos ajude. Se gostaste, não te esqueças de deixar o teu like, comentares aqui o que é que tu achaste, subscrever o meu canal e seguir-me nas minhas redes sociais para estar sempre a par de tudo. Fica bem e vemo-nos no próximo vídeo. Até já!